Uma família, uma missão. Capítulo 4. O alvo do propósito divino. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Efésios 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Filipenses 3, 13b e 14. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós fazemos parte de uma família que vive um padrão acima de todos os padrões possíveis e imagináveis. Na verdade, o padrão da família divina é inimaginável para qualquer ser humano nessa terra. É tão superior a qualquer padrão que a mente humana não teria condições de imaginar a superioridade, profundidade, largura e comprimento desse padrão. Essa sua nova família, além de viver esse padrão superior, ela sempre tem uma surpresa a mais para você. Mas a maior surpresa está reservada para aqueles que aceitam a carreira proposta e perseveram até o fim. A palavra de Deus diz que essa surpresa é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio é se tornar completamente como Jesus Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus para nós. Fomos salvos para que esse propósito se cumpra em nossas vidas. Esse é o alvo de Deus para mim e para você, desde quando fomos criados. Você lembra do façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Gênesis 1, 26? Pois é, Deus não mudou o seu propósito eterno. Quando da conquista desse prêmio, você recebe um título que representa bem quem você é nessa nova vida. Agora você será chamado de vencedor. É vencedor porque venceu todas as tentações, distrações, tribulações, obstáculos e dificuldades colocadas por aqueles que são contra a carreira proposta. Depois da salvação, essa é a verdade mais resistida na vida cristã. Nessa verdade reside as maiores lutas enfrentadas pelos filhos de Deus em vivê-la. Por isso é muito importante que ela seja uma das ênfases mais faladas, insistidas e vividas na nova vida que agora temos em Cristo Jesus. Mas é também nessa verdade que teremos a oportunidade de experimentar de forma plena todo o prazer, satisfação, conquistas e vitórias em nosso tempo aqui. Além do aqui e agora, essa verdade também trará o desfrute eterno na vida sem fim que Deus nos prometeu depois do tempo presente. Para ajudar você a entender esse propósito eterno, eu gostaria de dar a você 4 razões pelas quais isso é necessário em sua vida. Primeira, Jesus é a grande joia do universo. Nele reside toda a plenitude da divindade. Nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Por intermédio dele, elas vieram a existir. Tudo foi feito por ele e para ele, inclusive eu e você.
Glória ao Deus bendito, que assim quis que acontecesse. Não há padrão mais elevado de caráter, santidade, pensamentos, sentimentos, desejos, postura, atitudes e justiça que o Senhor Jesus. Segunda, Ele é o noivo e eu e você somos a noiva, a igreja. O casamento já está oficializado por Deus Pai desde a eternidade passada. O problema é que a noiva adulterou no jardim do Éden, fugiu com o enganador, foi deformada por essa convivência e hoje ela precisa ser restaurada, purificada e glorificada. Afinal, ela precisa ser idônea para que esse casamento divino flua de forma harmônica, prazerosa e satisfatória. Terceira, essa é a única forma de não sermos enganados novamente pelo diabo ou por qualquer outro ser. Jesus foi o único que passou por esta terra que jamais foi enganado pelo diabo. A única garantia que temos de ficarmos firmes e não sermos enganados e ludibriados é sermos como Jesus Cristo. Quarta, reinaremos pelos séculos dos séculos juntamente com Jesus Cristo. No reino de Deus não pode haver vários pensamentos, princípios, valores e ênfases. O reino de Deus é um reino completamente harmônico em tudo. Unidade é a palavra de ordem nos céus. Somente sendo como Cristo estaremos aptos a reinar com Ele eternamente. Será que precisa de mais alguma razão para sermos como Jesus? O processo. Para que esse propósito eterno, divino, de transformar você em Jesus Cristo se concretize, Deus criou um propósito divino individual para cada um dos seus filhos. Esse propósito pega você de onde está, na sua conversão, e o leva a ser como Jesus Cristo. Quando nos convertemos, cada um de nós está em uma situação diferente do outro. Por isso, Deus fez um propósito de transformação específico para cada um. Assim, apesar de partirmos de pontos diferentes, estaremos todos na mesma forma no final, a forma de Jesus Cristo. Isso é poderoso. Para que fique mais claro, é importante relembrar que somos um ser trino, assim como Deus o é. A definição sobre nós mesmos é a seguinte: somos um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Assim fomos criados e assim viveremos eternamente. Com a queda do ser humano no Éden, a coisa estragou e se deteriorou. O espírito morreu, a alma ficou desfigurada e o corpo foi completamente destruído. Quando somos convertidos a Jesus, o espírito é vivificado e está pronto para a eternidade. A alma precisa ser restaurada e o corpo, por não ter conserto, é tragado pela terra. Por isso receberemos outro corpo, dessa vez glorificado na volta de Jesus, para vivermos a eternidade afora. Como essa transformação da alma acontece? Da forma como a palavra de Deus diz, abraçando a carreira proposta e olhando firmemente para Jesus. Isso está descrito no texto acima. O olhar firmemente tem poder de nos transformar. Por quê? Porque adquirimos somente aquilo que admiramos. Só conseguiremos olhar firmemente para Jesus se houver admiração pela joia do universo. Enquanto estamos olhando, a transformação acontece. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa transformação é intensificada quando renovamos a nossa mente com a verdade que é Jesus Cristo. Aqui está a importância da verdade em nossas vidas. Jesus Cristo é a verdade que substituiu as mentiras e o engano do diabo, que foram ensinadas a nós por esse mundo perverso fundamentado nele. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando entendo que o mundo é o império das trevas e que não existe nada de bom nele para mim, rapidamente assumo o meu novo lugar de viver, que é o reino de Deus. Isso é o que Paulo diz no texto acima, quando afirma para não nos conformarmos com esse mundo. Quando entendo isso, eu coloco rapidamente esse corpo destruído pelo pecado no altar do sacrifício. Ele é o sacrifício vivo que eu ofereço ao Senhor, enquanto permito a renovação da minha mente, alma, ser realizada pelo Espírito Santo de Deus. Assim eu sou transformado à imagem e semelhança de Jesus, e o meu corpo destruído não governará como sempre fez, pois estará no altar do sacrifício. A palavra de Deus diz que somos o que pensamos. Provérbios 23:7. Certa vez, ouvi uma citação de uma pessoa que dizia o seguinte: temos que ter cuidado com o que pensamos, pois pensamentos geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram caráter, e caráter se torna nosso destino. É exatamente isso que a palavra de Deus quis dizer, que somos o que pensamos. Se queremos mudança, ela começa em nossos pensamentos. As mentiras, falácias, sofismas e enganos do diabo precisam ser substituídos pelas verdades de Jesus Cristo. É muito importante salientar que a transformação ou formação de Jesus em nossa vida é obra do Espírito Santo. Não é possível eu mesmo fazer essa transformação. Nem tente, para não ficar frustrado. Tudo o que o homem consegue fazer é humano, mas o ser como Jesus não é algo humano, e sim algo divino, e somente o Espírito é poderoso o suficiente para fazer tal obra. A minha parte, a minha cooperação nessa obra é abraçar a carreira proposta, olhar firmemente para Jesus e permitir a transformação. É simples assim, mas é poderoso para toda a eternidade os efeitos dessa cooperação. Você vai abraçar essa verdade e se amalgamar ao propósito divino? Para o seu bem, da sua família, de todos os que amam você e da Igreja do Senhor Jesus, faça isso. Repita essa confissão. Eu nasci para ser como Jesus Cristo. Essa é a glória suprema da minha nova vida. Fui salvo para isso e abro o meu coração para essa transformação. Estou disposto a rejeitar tudo o que atrapalha essa transformação e aceitar tudo o que coopera para que o Espírito Santo faça essa obra extraordinária na minha vida. Pergunta: como acontece a nossa transformação em Jesus Cristo? Desafio: anote, escreva o que você admira em Jesus Cristo.